Começando mais um Segue o Gráfico, João na área. Hoje, dia 4 de abril, então a gente teve fechamento aqui, né? Ontem às 9 horas, lembrando que todas as velas fecham às 9. Teve o fechamento aqui do gráfico semanal do Bitcoin, que foi um fechamento um pouco esquisito, né? Então, depois de duas pancadas de alta, a gente realmente consegue trabalhar acima da região de 46 mil, porém, a gente cria uma vela de indecisão. Para mim, o cenário negativo seria se a gente perdesse a mínima dessa vela. Pelo seguinte motivo. A gente vê que o RSI está tentando permanecer acima da região 50. Então, a perda dessa mínima poderia trazer de novo o RSI semanal abaixo de 50, o que iria manter a ideia de baixa, né, no Bitcoin, porque ele poderia fazer algo parecido com isso aqui, ó. Então, se a gente considerar que estamos triangulando aqui, a gente poderia esperar, no pior das hipóteses, um teste de novo na região de 40, 41, para aí sim ele decidir retomar a alta. O ideal aqui seria a gente olhar o gráfico diário, entender que ele também está acima de 50, ou seja, o diário e o semanal estão tentando permanecer acima de 50, o que é interessante. E o cenário ideal seria a gente não perder esse fundo aqui, né, que a gente fez, porque esse fundo foi justamente um teste de uma região que anteriormente era uma resistência e que agora provavelmente está se comportando como suporte. Lembrando que é uma região e não um preço. Então eu vou pegar os fechamentos aqui, ó. Então a gente entende que existia uma região entre 44 e 46 de resistência e que nós rompemos essa região para cima e agora estamos tentando usar ela como suporte. Se a gente for num tempo gráfico menor ainda e a gente marcar essa região aqui, ó, se a gente for no 4 horas, por exemplo, olha como que o preço usou essa linha. É bonito de ver, né? Olha só, essa linha era um suporte, né? Ele batia na linha branca e subia, aí ele bateu, furou. Aí ele bateu resistência, então ele bate, cai. Aqui ele aproximou de novo, caiu. Bateu, caiu. Bateu, caiu. Bateu, caiu. Aqui ele rompeu. E quando ele volta, olha que interessante essa reação aqui, na linha branca. Agora ele está usando a linha branca como suporte. Ou seja, ele acabou de fazer um fundo em cima da linha branca. Então o que a gente pode esperar aqui? Já que estamos numa tendência de alta com topos e fundos ascendentes, então vou desenhar aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. O ideal seria que a gente fizesse um fundo mais alto do que esse fundo aqui nos 44, com o objetivo de renovar topos. Então eu já vejo de cara aqui que a gente tem um desafio de superar essa linha de tendência de baixa e que a gente pode, muito provavelmente, estar triangulando aqui, o que é um movimento normal. Eu falei nos vídeos passados sobre consolidação, falei que figuras gráficas podem ser interpretadas como consolidação em um processo de distribuição ou acumulação. Então, entendendo que a gente rompeu uma região de resistência, que a gente está tentando reverter uma tendência de baixa para alta e que a gente está usando agora essa região como suporte, eu começo a interpretar esse movimento de não ir para lugar nenhum como um movimento acumulativo. Então as pessoas estão aproveitando para acumular mais Bitcoin nessa região com o objetivo de trazer ele para patamares de preço maiores ainda. Então vamos desenhar, por exemplo, isso aqui acontecendo. Então a gente entenderia que todo esse processo de andar de lado seria uma gigantesca acumulação em cima de uma região que anteriormente era resistência e que agora está se comportando como suporte. Existe um trader muito famoso, que eu esqueci o nome dele, que ele considera que quando a gente consegue fazer 3 fechamentos acima de uma região de resistência, o rompimento ele é verdadeiro. Então a gente fez um fechamento aqui, essa vela fechou acima da linha branca, a gente fez 2, 3, 4, esse aqui
pode ser considerado um fechamento abaixo, né? Mas aqui já foi acima. Então a gente já entrou nessa condição, pelo menos pela visão desse trader, né? Que eu esqueci o nome, vou trazer para vocês no próximo vídeo, de que realmente superamos essa região de resistência e que agora o nosso objetivo, ao permanecer acima dela, é testar regiões mais altas ainda, ó, como 51, que é um alvo clássico aí que eu estou falando para vocês tem um tempão, que é o nosso próximo topinho importante aqui no gráfico diário, né? Então a gente tem um topinho aqui. Vamos ficar de olho nessa possibilidade. Agora vamos dar uma olhada na Ethereum também, fazendo um movimento muito parecido, né? Então a gente tinha essa... na verdade da Ethereum foi um pouco diferente, mas eu poderia considerar isso aqui como uma região de resistência. Isso aqui, ó, que foi rompida. Então a gente estava usando como resistência essa barra amarela, esse retângulo amarelo, rompemos e agora a gente já demonstrou uma reação muito bonita aqui nesse dia aqui, ó, que ela veio testar novamente essa região que era resistência e agora ela está se comportando como suporte. A Ethereum, assim como vários outros ativos, ela está fazendo um movimento que eu já falei muitas vezes que eu odeio, que é esse movimento aqui, ó, que é um movimento de canal estreito. Então o preço praticamente não corrige. E aí depois você vê o que acontece, né? Você vê aqui, ó, que ela teve esse movimento aqui, ó. Quando ela saiu dessa região de acumulação, igual o Bitcoin quando ele bateu 30 mil, ela fez esse movimento. Ela iniciou um movimento de porrada para cima num canal muito estreito, ou seja, não tinha venda aqui, era só compra, 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 compra. Cara, é inacreditável, né? Ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quebrando as expectativas matemáticas, ela fez 13 dias de alta. Então a gente viu esse movimento de novo aqui, e ela fez topo. Então eu tô vendo que esse movimento aqui que ela tá fazendo é muito parecido com esse aqui. E que pode ser que a gente veja um movimento mais lateral para os criptoativos, até eles decidirem o que eles vão querer fazer, né? Ou a gente pode ver a continuação desse canal estreito, para aí sim depois a gente entrar no movimento corretivo ou lateral, ou até fazer uma correção mais forte, né? A gente poderia, por exemplo, chegar no alvo aqui de 4 mil e devolver praticamente tudo aqui para 3.400 para depois fazer um movimento mais expansivo. Então a gente está vendo que está complicado, a gente está acima de uma região que era resistência agora virou suporte, mas o preço não fez pullback, né? Ele andou reto. E a gente sabe que se a gente tirar o zoom do gráfico, o gráfico, na verdade, ele faz movimentos assim, né? Ele faz movimentos em ondas. Então aqui, ó, eu estou imaginando que isso aqui é só uma pancada só. E eu sei que o gráfico gosta de andar em ondas. Então eu esperaria em breve uma correção um pouco mais interessante na Ethereum. Não quer dizer que ela vai começar agora, ela pode subir mais para depois fazer essa correção. Então eu vou olhar algumas altcoins. Não queria olhar as altcoins porque a gente está vendo que o Bitcoin está caindo. Que as altcoins vão cair muito mais, mas a gente tem um destaque aqui para a COT, que conseguiu romper uma região de acumulação e agora o mais interessante é que a COT permaneça acima de 0,30. Então, olha o que ela fez. Ela fez aquele negócio que eu falei que eu estou esperando na Ethereum, né? Então, ela criou um canal estreito... Não, aqui está estranho, peraí. Ela criou... Eita! Ela criou um canal bem estreito de rompimento. Ela foi andando reto, lateralizou, correção normal, para depois romper. Então a gente tem esses dois tipos de correção, né? Ou a gente sobe, lateraliza para continuar a subir, ou a gente sobe e corrige de forma aguda para depois voltar a subir. Eu gosto mais desse modelo aqui, que a expectativa matemática, né? O stop também é um pouco maior, um pouco menor na verdade. Então a melhor compra aqui, por exemplo, nessa ideia que eu estou trazendo, seria uma compra aqui, por exemplo, que eu compraria aqui, bem próximo desse fundinho aqui, e deixaria o trade andar. Ao contrário de quem compra aqui agora. A pessoa é obrigada a colocar uma venda aqui no prejuízo, se ela perder essa região, porque se ela colocar uma venda aqui,
é loucura. É muito grande o risco, né? Então aqui a gente está arriscando 45% no trade. Aí começa a ficar bem mais complicado. A Cardano está segurando bem hoje, fazendo um movimento bem parecido com a Cote, olha só. Pancada de alta, engolfo de alta aqui, né? Conseguiu fazer... Não, nem é um engolfo de alta, não. É um movimento normal. Ela fez uma pancada para cima, andou bastante de lado e agora já ameaça querer romper essa região. Próximo alvo para Cardano, entre 1,55 e 1,60. Ficaria de olho também. Se ela falhar aqui, eu já começaria a pensar em regiões de retração, né, desse movimento. Então eu faria uma retração desse movimento daqui até aqui. E eu entendo que a Cardano tem um belíssimo suporte em $1, que também é um número redondo, psicologicamente se comporta como suporte. E tem uma maluquice aqui hoje subindo 40%, que é a GXS. Eu estava de olho nessa moeda. Olha como é que ela criou uma acumulação gigantesca, né? Isso aqui é o preço andando de lado, porém, quando a gente tiver uma pancada dessa, a gente entende que o preço estava acumulando, ou seja, os compradores estavam defendendo fielmente essa região de preço. E na terceira vez que ela é defendida, o preço consegue romper uma gigantesca consolidação. Vamos ficar de olho na GXS. Qualquer pullbackzinho aqui para essa região já fica interessante também. Esses topinhos aqui, né? $2, 1,95. Então é isso, vou encerrar o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Aqui embaixo está o nosso Telegram. Deixa um likezão que ajuda muita gente. Se inscreve no nosso canal porque esse conteúdo acontece todos os dias para te ajudar e é de graça. Vamos!